Capítulo 492, Forno de Fusão Universal Celestial. Tradução, do Corã Revisão, 0, Pedroso. O que está acontecendo? Todos eles expandiram a sua percepção, mas não conseguiram detectar nada. Do som a um momento, o que aconteceu ocorreu apenas a 2 ou 3 milhas de distância. Mesmo que seus sentidos estivessem suprimidos neste mundo, eles ainda eram capazes de investigar claramente a essa distância. Mas eles realmente não sentiram nada. Isso era extremamente incomum para esses anciãos das etapas da destruição da vida. Vamos dar uma olhada. Todos os anciãos começaram a sair. Xuanwuji também ficou de pé. Comparado com todos os outros, ele parecia muito mais calmo e não estava afetado. Ele limpou friamente a sujeira de suas roupas e também se dirigiu. A distância de 2 a 3 milhas foi cruzada em um piscar de olhos. Quando chegaram ao local do grito, todos ficaram maravilhados com a descoberta de que, à beira do jardim medicinal existia uma caverna gigante. A caverna estava localizada embaixo de uma colina comum. À medida que todos se aproximavam desta caverna, explosões de calor ondularam sobre eles, formando um contraste acentuado com o frio extremo que estava vindo do jardim medicinal do Imperador Demônio. À medida que o frio e o calor se misturavam, embora todos os presentes fossem mestres, ainda os fazia se sentir desconfortáveis. Esta caverna é capaz de se proteger contra a percepção. Um artista marcial da região demoníaca do Mar do Sul disse. Se não fosse por isso, então eles já teriam descoberto essa caverna. Milímetro. Isto é. Quando o patriarca do clã do dragão de inundação negro entrou na caverna, ele repentinamente se agitou depois de ver a cena lá dentro. O espaço dentro da caverna era enorme. Tinha um raio de centenas de pés e, no centro do espaço, estava um forno de fabricação de pílulas gigante de 30 pés. Este forno de fabricação de pílulas estava rodeado por 8 colunas vermelhas flamejantes e essas colunas ardentes tinham estátuas de dragões com chifre esculpidas nelas. Os 8 dragões com chifre apontavam suas mandíbulas largas para o forno de fabricação de pílulas. Ondas de energia com tons de vermelho era expulsa pelas estátuas, envolvendo o forno de fabricação de pílulas, criando uma imagem como um amanhecer. O forno de fabricação de pílulas de 30 pés de altura era aproximadamente igual à altura de 4 homens de pé um em cima do outro. Esta era a primeira vez que Lin Ming viu um forno de fabricação de pílulas tão grande. Na superfície do forno de fabricação de pílulas, havia muitos projetos intrincados e relevos esculpidos. Entre estes, havia um mapa dos céus e da terra, com um design em vermelho de um corvo dourada no centro. As relíquias no forno de fabricação de pílulas pareciam ásperas, mas se alguém olhasse com cuidado, podia sentir uma aura antiga e sem limites, uma energia selvagem e primordial que se precipitava. As coisas que foram esculpidas neste forno não eram imagens, mas sim mundos verdadeiros. Um grandioso tesouro. Todos os anciãos presentes eram indivíduos experientes. Com apenas um olhar, eles conseguiram determinar que este forno de fabricação de pílulas gigante era um tesouro incrível. Era muito possível que este fosse um tesouro extremamente valioso para o Imperador Demônio. Eles não conseguiram distinguir exatamente qual o nível de forno de fabricação de pílulas e isso ocorria porque eles não tinham entrado em contato com um tesouro de tão alto grau antes. Mas, eles podiam dizer que, mesmo que este forno fosse colocado dentro de todo o continente da queda do céu, seria com certeza absoluta um tesouro. O forno de fusão universal celestial está realmente aqui. Quando Xuanyukie viu este forno de fabricação de pílulas, ela enviou uma transmissão de som de verdadeira essência para Xuanwuji. Milímetro, infelizmente, não podemos obter a raiz do Nirvana do dragão agora, muito menos este forno de fusão universal celestial. Se pudéssemos obter o forno de fusão universal celestial, então a raiz do Nirvana do dragão não seria muito importante. Haha.
Este era o primeiro forno divino do continente da queda do céu. É impossível para nós aproveitarmos algo assim. Mas, pode haver uma pequena chance de levar alguns dos tesouros dentro dele. No final, o forno de fusão universal celestial era um forno de fabricação de pílulas, mas também era considerado um tesouro de atributo fogo. Um tesouro nesse nível, naturalmente, não seria considerado tão valioso quanto um material celestial como a raiz do nirvana do dragão. No entanto, o valor precioso do forno de fusão universal celestial não era apenas um forno, mas sim os tesouros e pílulas que estavam contidos no interior. A carta do Imperador Demônio não havia especificado exatamente quais tipos de tesouros estavam dentro, mas sem dúvida eram extremamente valiosos. Casualmente, tomar qualquer um destes começaria uma sangrenta batalha dentro do continente da queda do céu. No entanto, se alguém quisesse obter o forno de fusão universal celestial, eles teriam que passar pela matriz dos 8 dragões de jade iluminados que o protegia. A carta do Imperador Demônio não deu nenhuma pista sobre como se livrar desta formação de matriz. A formação de matriz do jardim medicinal do Imperador Demônio só era capaz de se defender. Se não pudessem quebrá-la, então o pior que aconteceria era que a raiz do nirvana do dragão permaneceria inalcançável. Mas, esta matriz dos 8 dragões de jade iluminados que cercava o forno de fusão universal celestial era realmente uma matriz assassina verdadeira. Um único erro significava a morte. Milímetro, isso é. À medida que o patriarca do clã do dragão de inundação negro viu as cinzas no chão, um pressentimento estranho aumentou dentro dele. Ele rapidamente se virou para os clãs atrás dele e em seu coração ele se abateu enquanto os contava. Um momento atrás, por causa desse grito, todos os artistas marciais haviam corrido para esta caverna. Mas no seu clã do dragão de inundação negro estava faltando o 7º ancião. Sem erro, essas cinzas no chão eram as do 7º ancião do clã do dragão de inundação negro. O 7º ancião. O patriarca do clã do dragão de inundação negro sentiu uma dor penetrante em seu coração e, finalmente, suspirou. Ele tirou uma caixa de jade e, com uma onda de mão, recolheu as cinzas com sua verdadeira essência, completamente as recebendo na caixa de jade e depois colocando-a de volta no seu anel espacial. Em um instante, uma potência na primeira etapa da destruição da vida pereceu. No reino divino, a existência de uma força nas etapas da destruição da vida não era simplesmente nada. Lin Ming sacudiu a cabeça. As buscas pela fortuna muitas vezes levaram à morte. Este 7º ancião do clã do dragão de inundação negro foi, sem dúvida, o primeiro a descobrir o forno de fusão universal celestial. Naquele momento, seus pensamentos deveriam ter sido que ele poderia tomar este forno sozinho e mantê-lo como seu. Um mestre na primeira etapa da destruição da vida deve ter experimentado muitas coisas para chegar a essa etapa, então, como eles não poderiam saber sobre os perigos que cercavam este forno de fusão universal celestial. No entanto, eles tinham ficado cegos pela ganância. Mesmo sabendo que era perigoso, eles ainda decidiram correr o risco. O resultado disso foi que agora não restavam mais que cinzas no chão. Quanto às outras potências da reino destruição da vida, todos olharam para o forno de fusão universal celestial e ponderavam, perdidos em pensamentos. Depois de ver o destino de outra pessoa, eles ficaram ainda mais cautelosos. Lin Ming estava dentro da multidão, examinando as memórias incompletas. O segundo fragmento de alma do Imperador Demônio tinha poucas lembranças do forno de fusão universal celestial. Ele só conseguiu lembrar lentamente que havia um forno altamente valioso dentro do Palácio Imperial do Deus Demônio. Quanto a onde este forno estava ou quanto ele era valioso, ele não conseguia lembrar. Lin Ming tinha algumas lembranças vagas desta matriz dos 8 dragões de jade iluminados, mas confiar apenas nessas memórias embaçadas para romper a matriz não seria fácil. Lin Ming não pôde deixar de olhar para fora da caverna.
Neste momento, ele ficou surpreso ao ver que não havia uma única pessoa no jardim medicinal do Imperador Demônio, todos se reuniram no forno de fusão universal celestial. Lin Ming imediatamente teve uma ideia impulsiva para abrir a formação da matriz dentro do jardim medicinal do Imperador Demônio, mas, ao pensar mais sobre isso, ele abandonou a ideia. A formação da matriz antiga no jardim medicinal era simplesmente muito próxima. Além disso, a agitação da abertura da formação da matriz não seria pequena. Não havia como esconder isso desses anciãos das etapas da destruição da vida. Lin Ming pensou constantemente em muitas possibilidades, mas finalmente teve que rejeitar todas. Naquele momento, um ancião da região demoníaca do Mar do Sul posicionou um guarda-zumbi. Ele apontou para o forno de fusão universal celestial e disse ao guarda-zumbi: "Vá." Os olhos do guarda-zumbi imediatamente brilharam com uma luz vermelha e ele caminhou até o forno de fusão universal celestial sem medo da morte. Quanto mais perto do forno de fabricação de pílulas, maior a temperatura era. Quando o guarda-zumbi estava a cerca de 100 pés de distância, era como estar no próprio forno. Ondas poderosas de calor quebravam no guarda-zumbi, criando sons de xixi. Quando a guarda-zumbi atingiu 50 pés de distância, estava prestes a pisar na plataforma onde estavam posicionadas as 8 colunas com estátuas de dragões com chifre. Neste momento, uma luz vermelha flamejante disparou, atacando o guarda-zumbi. Havia apenas um som cortante quando o zumbi foi enviado voando para trás, transformando-se instantaneamente em cinzas. Com isso, todos conseguiram entender exatamente como o ancião do clã do dragão de inundação negro morreu. Hehehe. Um ancião do reino destruição da vida de uma seita menor riu em autodepreciação. Ele se virou e se afastou. Esta matriz dos 8 dragões de Jade iluminados era ainda mais aterrorizante do que a formação de matriz ancestral que protegia a raiz do nirvana do dragão. Ele estava bem ciente de quão capaz ele era. Em qualquer caso, este forno de fabricação de pílulas não tinha nada a ver com tipos como ele. Ele não tinha motivos para participar daquela diversão. Se ele fosse atingido por uma onda de choque daquela luz vermelha e fosse morto, então isso seria uma injustiça. À medida que esse ancião na destruição da vida partiu, muitos outros anciãos das pequenas seitas hesitaram por um momento e então começaram a recuar tranquilamente. Eles voltaram para a margem do rio para procurar mais ervas medicinais. Embora quase todas as ervas tivessem sido arrancadas depois de vários passeios, ainda era melhor do que nada. Se pudessem encontrar uma, não seria tão valioso. Mas, a riqueza de sua seita não era comparável à de uma seita de 5º grau e até mesmo longe da ilha da Divina Fênix. Naturalmente, eles tinham que ser prudentes quanto a isso. À medida que os anciãos de várias seitas pequenas, Nanyunwang e o Abade Baimei permaneceram perto do forno de fusão universal celestial. Obviamente, eles tinham alguns pensamentos sobre esse tesouro. Nanyunwang não pôde deixar de olhar para Xuanwuji. Os olhos de Xuanwuji estavam fechados, um ar de faça como você deseja vindo dele. Nanyunwang não conseguiu segurar as palavras. Velho ladrão Xuan, você nunca me disse que sabia que isso estava aqui antes. Xuanwuji abriu os olhos e disse lentamente, este velho, naturalmente, sabia que estava aqui. Mas, este velho também está ciente de sua própria força. Nanyun, deixe-me avisá-lo gratuitamente. Se você não quer morrer, então não se preocupe em ter alguma ideia sobre este forno de fusão universal celestial. Uma cobra gananciosa pode comer até a morte. Mesmo que uma potência no nível de imperador chegasse aqui, eles ainda não poderiam mover este forno. Era raro que Xuanwuji falasse a verdade tão honestamente. Ele certamente não se importava com o que aconteceria com Nanyunwang. No entanto, ele também precisava dele e do Abade Baimei para ajudá-lo a abrir a barreira defensiva. Se Nanyunwang morresse aqui, ele temia que demoraria 100 anos para abrir a formação da matriz ancestral no jardim medicinal.
Então, este forno é chamado de forno de fusão universal celestial. Nanyun Wang lambeu os lábios, seus olhos brilharam com um pouco de ganância e falta de vontade de desistir. Embora ele entendisse que o que Xuanruji disse era essencialmente verdadeiro, não havia muitas pessoas neste mundo que conseguiriam permanecer impassíveis depois de verem um precioso tesouro colocado na frente deles. Depois do tempo de um pedaço de incenso queimar, outro ancião do reino Destruição da Vida liberou uma outra marionete e usou-a para se aproximar cautelosamente do forno de fusão universal celestial. O resultado foi que esta segunda marionete também foi queimada até as cinzas. Com estes dois testes, todos descobriram uma regra da matriz dos 8 dragões de Jade iluminados. Enquanto não se pisar na plataforma onde as 8 colunas com estátuas de dragões com chifre estavam, não seriam atacados por aquela luz vermelha. No momento, o Abade Baimei de repente se moveu. Ele guardou o bastão, tirou a sandália e depois caminhou lentamente até o forno de fusão universal celestial. Quando todos viram isso, seus olhos se arregalaram. Embora a situação já estivesse claramente enunciada na frente deles, o Abade Baimei ainda decidiu tentar. Ele devia ter algum método em que confiava. Xuanruji ficou ainda mais em guarda. Ele não piscava, assim como as mãos que estavam calmamente em suas costas agora estavam levemente suspensas e sua expressão estava cheia de dúvida e alerta.